tem que ficar muito claro, Bethany, que o problema da segurança é óbvio que passa pelo Estado. Ninguém aqui é ingênuo de dizer que não. Mas, como você mesmo coloca, nós temos que comunicar à população que não é só o Estado. Que não é só o Estado que vai resolver esse problema. Se nós não resolvermos as brechas da lei, o endurecimento da legislação, nós não vamos sair desse lugar. Eu vou repetir. Ontem a polícia abateu um traficante que teve 30 passagens pela polícia. Por exemplo, eu não consigo entender como é que você não consegue criar no Estado do Rio de Janeiro, de repente, um pacto entre os poderes, chamar o Ministério Público, chamar o Judiciário. Um cara que está portando um fuzil no meio da rua, esse cara é um terrorista em qualquer país do mundo, cara. Se você pegar qualquer país do mundo, na França, que é um país mais à esquerda, coisa e tal, bababá, o cara tinha com um fuzil no meio da rua, esse cara vai ser abatido pela polícia porque ele é um terrorista. Como é que esse cara não é enquadrado como terrorista? Entendeu? Tem coisas assim que não entram na minha cabeça. Como é que a gente normaliza? E aí o carioca normaliza isso. O cara andando com um fuzil no meio da rua. Ah, tá na comunidade. Tá no meio da rua. Entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente não mudar esse estado de coisas, não tem super-homem que dê jeito. Não tem. Assim, o problema passa ali por duas grandes questões básicas. Você pega, por exemplo, a politização do judiciário. Então, hoje, infelizmente, nós temos sim uma politização do judiciário. Basta ver a DPF. A mais alta corte que não teve um voto, através de uma medida, de uma ação civil, de um partido que perdeu a eleição, ditou durante 3, 4, 5 anos a política de segurança do Estado. Não, essa DPF é Isso um absurdo que tem, porque na gênese ela é um erro. Sim. Né? Um ministro do Supremo que sequer conhece o Rio de Janeiro, porque até onde eu saiba ele é paranaense, ele não é do Rio. No Rio, não conhece as nossas nuances. Ele aceita uma DPF que é exclusivo para o Rio de Janeiro, não é uma tese determinação nacional. Ela só serve para o Rio de Janeiro. Ou seja, isso faz com que você sinalize para os criminosos venham para cá do Brasil inteiro que você tem nas comunidades do Rio um refúgio, porque ali tem uma série de regras impostas. Não quero dizer que, óbvio que não são todas equivocadas, tem algumas ali importantes, mas o fato é que a gênese é errada. Não pode um ministro do Supremo, lá em cima em Brasília, que não está vivendo essa experiência local, o cara decidir exclusivamente para um estado da federação, né? Como a polícia tem que se comportar. Como tem que agir, exatamente. É um equívoco isso, sem fim. Né? Quer dizer, e aí a gente não fica discutindo filigramas, muda um pouquinho aqui. É um erro essa decisão. Concordo. Até se ela fosse boa, acharia um erro. Até se fosse porque não nós. É o ministro que tem que decidir isso. Entendeu? Não é ele que tem que decidir. Extrapola a competência do judiciário. Isso é um problema grave. E a outra é a própria, infelizmente, a setores da política utilizam essa condição de vulnerabilidade dos moradores de comunidade, etc., como reduto eleitoral. Você pega, por exemplo, essa operação de ontem do Tabajaras, 2 deputadas de um partido político de esquerda entraram na justiça, no Ministério Público, para que se apure exageros na operação. Gente, a operação matou bandidos portando fuzis. Não, que não tem nem discussão. Os caras eram bandidos. Todos eles fichados. Não, e portando fuzil. Portando fuzil. Qual é a discussão que tem nisso? Não tem discussão. Eu acho o seguinte, se você não passar uma mensagem clara. Uma mensagem clara. Se você não passar uma mensagem clara para o bandido, que se ele estiver portando um fuzil, ele vai ser abatido? Ele vai ser abatido, nós não vamos resolver esse problema. De jeito nenhum. Não adianta ficar romantizando as coisas. E não sou a favor de matar por matar, não é isso. Não, ninguém. Mas o cara precisa, quem está portando um revólver, é uma arma para ele se defender. Um cara que está portando um fuzil é uma arma de guerra, uma arma de ataque. Ninguém se defende com fuzil. A pessoa, ela ataca com fuzil. Sem dúvida. É uma arma de combate. Em qualquer lugar do mundo, um cara portando um fuzil no meio da rua, a polícia primeiro vai atirar, depois vai perguntar, porque se esse cara usar o fuzil contra o policial, contra qualquer um, vai causar um estrago enorme. É isso que a gente precisa entrar na cabeça das pessoas.
E aí tem que ter um pacto de toda a sociedade carioca, envolvendo o judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a política. Senão não vamos sair desse atoleiro. Eu concordo plenamente, mas assim, eu acho, como eu disse na pergunta anterior, eu vejo que no futuro nós teremos uma classe política mais alinhada com esses pensamentos. Por quê? Os números mostram, estão se reduzindo os políticos com pensamentos contrários a isso, que não é de direita ou de esquerda, não, é o lógico. Ninguém aguenta mais. É o lógico, ninguém aguenta mais sair. Ninguém aguenta mais. Sem saber se volta para casa. E não tem mais salvação, é do rico ao pobre, qualquer um. Ontem eu fui numa reunião de condomínio aqui, as pessoas reclamando só de segurança. Só. Era a reclamação, o cara tá reclamando da limpeza, o cara tava reclamando do elevador, o cara estava reclamando de segurança. As pessoas estão apavoradas. As pessoas vivem numa situação de terror. As pessoas bem estão trancadas enquanto os bandidos estão à vontade. Não é possível que isso continue. Não, exatamente isso. Assim, é essa lógica que nós temos que trocar. Mudar a chave, virar a engrenagem. É óbvio que essa engrenagem trabalha muito tempo para o mal, demora a desfazer essa engrenagem, mas a sociedade já acordou. A sociedade... Você pode perguntar para o cidadão médio, Betler. Pergunta para o motorista de ônibus, para o motorista de aplicativo, para o porteiro do prédio, se eles concordam com isso. Eles não concordam. Isso é histórico. Na verdade, o que a esquerda tentou se apropriar no passado dessa guerra de classe, de patrão contra empregado, etc., não deu certo. E eles começaram a tentar fazer essa guerra de minorias. Então vamos colocar aqui o negro contra vocês, vamos colocar aqui a população LGBT, vamos lutar pelos direitos humanos, se apropriando de causas que, na verdade, eles não defendem. Quem é maior refém desses marginais de fuzil é a própria comunidade, Beto. Hoje em dia eles não podem mais ter internet. Eles têm que comprar o pão superfaturado porque o padeiro de dentro da comunidade tem que comprar farinha de onde eles mandam. Ele não pode mais sair de casa porque tem um marginal na porta da casa dele. Ele hoje não tem mais o direito de ir e vir. Ele hoje, na escola da filha dele, no telhado da escola da filha dele na comunidade, está cheio de traficante armado e virou bunker de treinamento de traficante. A maior vítima é a comunidade. Sem dúvida, o cara está refém. Ele está refém. São 3, 4, 5 mil pessoas refém de 20, 30 traficantes. Não pode sair, não pode pegar o transporte que quer, não pode chamar uma pessoa para dentro da sua casa, não pode ter internet, não pode ter luz, tem que comprar o gás só daquela empresa, porque a associação ali com tráfico de droga, com milícia, com é gritante. É terrível. É terrível. A população é refém. Nós precisamos libertar e retomar o controle de território. Não tem dúvida disso. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro.